Nesse vídeo nós vamos falar sobre o artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine, que fala sobre as vacinas para o coronavírus, falando sobre a imunidade para o coronavírus, as variantes do coronavírus e sobre as doses de reforço. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador e aqui a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e o impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje nós vamos falar sobre um artigo que foi publicado no The New England Journal of Medicine e que se a gente for no site atual do The New England, a gente vai verificar essa página. Se a gente correr aqui do lado, a gente vai achar COVID-19, imunidade, variantes e doses de reforço. A gente clicando aqui, traduzindo o artigo, a gente consegue verificar então que o título do artigo são vacinas para COVID-19, imunidade, variantes e doses de reforço. E ela foi escrito esse artigo pelo Dan H. Baruch, que ele é médico e PhD. Se a gente rodar lá embaixo o artigo para verificar qual é a filiação dele, a gente verifica que ele é do Beth Israel Deaconess Medical Center da Harvard Medical School em Boston e do Ragon Institute do MGH, MIT e Harvard em Cambridge, nos Estados Unidos. Então ele é de um dos hospitais que é vinculado à Harvard Medical School nos Estados Unidos. A gente der uma olhadinha nos conflitos de interesse do autor, né, que é sempre importante a gente dar uma olhada nos conflitos de interesse dos autores dos artigos e para a gente ter um ponto de vista crítico, né, sobre o que está sendo escrito, a gente vai verificar que o Dan Baruch aqui, então, ele tem alguns vínculos com empresas farmacêuticas. A lista inteira está aqui, né, no site, no link, mas a gente pode falar sobre algumas organizações americanas, como a DARPA, como o Bill e Melinda Gates Foundation, como a Janssen, que é vinculada à empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, com várias outras empresas, com o NIH, com a Pfizer, que também é outra empresa importante de indústria farmacêutica, e várias outras empresas, e ele tem alguns projetos e patentes que também são declarados nessa lista de conflitos de interesse. Então vale a pena a gente saber, lembrar, então, que esse autor aqui, ele tem conflitos de interesse, ele tem que são declarados aí nessa publicação. Mesmo com esses conflitos, eu acredito que vale muito a pena a gente pensar sobre esse artigo. Primeiro, ele está sendo publicado numa revista científica de bastante renome, uma revista científica que tem uma visibilidade bastante grande, então tem muita gente que pode criticar esse artigo, falar todos os pontos falhos dele, mas eu trouxe aqui principalmente porque ele é uma revisão que mostra pra gente um histórico do que ocorreu do ponto de vista vacinal e do ponto de vista da evolução do vírus coronavírus ao longo desses últimos 2 anos de pandemia. Então, do jeito que ele mostra aqui, fica mais fácil, de uma linguagem mais simples, a gente entender o que aconteceu nos últimos 2 anos. Foi publicado bem recentemente, no dia 31 de agosto de 2022. Então, está saindo do forno. Lembrando que essas informações da pandemia, elas evoluem muito rápido, então é sempre importante a gente saber a data que foi publicado o artigo e a data que tem aquela informação, porque como evolui muito rápido, pode facilmente se desatualizar. Mas de qualquer forma, como esse artigo fala sobre o que ocorreu nos últimos 2 anos, acaba sendo bastante interessante da gente ver. Ele começa com uma introdução e ele começa falando sobre imunidade antiviral. Ele fala que o nosso sistema imunológico é dividido em sistema imunológico inato e adaptativo. Ele fala que a resposta imúnica adaptativa, aquela que a gente desenvolve contra o vírus, né, ela tem 2 componentes importantes, que é a imunidade humoral e a imunidade celular. E ele comenta com a gente também que essas 2 imunidades elas são importantes no combate ao coronavírus, não só a imunidade humoral com os anticorpos, como a imunidade celular via células T. Nessa primeira figura aqui que ele mostra pra gente, a gente ampliando essa figura, ele mostra pra gente que provavelmente, vamos verificar o parágrafo relacionado a ela, né? Para infecções virais agudas, incluindo o SARS-CoV-2, é provável que os anticorpos neutralizantes sejam críticos para bloquear a aquisição da doença. Então, quando a gente tem a doença, é importante, a fase aguda, né? É muito provável que os anticorpos eles ajudam a gente a bloquear a gente não ter a doença.
enquanto uma combinação de resposta imune por anticorpos humorais e celulares provavelmente controla a replicação viral após a infecção e previne a progressão para doença grave, hospitalização e morte. Ou seja, depois que a gente, uma vez adquirida a doença, o nosso corpo não conseguiu se defender, tanto a defesa humoral quanto a celular acaba sendo importantes a defesa do nosso corpo. É justamente isso que ele mostra nessa primeira imagem que ele está no artigo, mostrando da esquerda para a direita, a gente tem nas linhas então anticorpos e células T, e a gente tem da esquerda para a direita uma seta em laranja mostrando o aumento da severidade da doença da Covid. E a gente tem os casos assintomáticos. Provavelmente eles têm uma ação maior de anticorpos, ou seja, os anticorpos são responsáveis principalmente para não deixar que a gente tenha sintomas. Mas ao longo do tempo, caso a gente tenha sintomas e caso a gente seja hospitalizado ou caso a gente tenha uma doença grave, quem que está prevenindo com que a gente não morra acaba sendo mais as células T, a defesa celular do nosso sistema de defesa. Então isso é bastante interessante que ele nos mostra, então, e detalha um pouco mais no artigo, falando que essas duas partes do nosso sistema de defesa são importantes no combate contra o coronavírus. As vacinas atuais contra o coronavírus, ele fala sobre várias vacinas, ele fala sobre vacinas de vírus inativados, ele fala sobre vacinas de RNA mensageiro, ele fala sobre vacinas baseadas em vetores de adenovírus, e ele comenta, né, então, sobre essas vacinas que a gente teve tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Ele traz uma tabela para a gente que é interessante. E vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Essa tabela ela mostra para a gente a efetividade das vacinas, de algumas vacinas. Primeiro, com a variante original, que foi isolada nos Estados Unidos, e com relação à variante Ômicron, que foi isolada na África do Sul. Então, aí nesse gráfico, né, aí nessa tabela, a gente tem as vacinas, então, na primeira coluna na esquerda, a vacina da Pfizer, da Moderna, da Johnson & Johnson. E a gente tem, então, na primeira coluna, a eficácia contra a doença sintomática para a primeira variante, que é a variante original isolada nos Estados Unidos. Então, o que está mostrando aí é que todas essas vacinas, praticamente todas, né, tem uma eficácia bastante grande contra aos sintomas da doença, mas para a variante que era original. Ou seja, quem tomava vacina para a variante original não tinha nem sintoma. Então é como se a vacina fosse, no início, eficaz para a primeira variante do coronavírus, né? Para prevenir tudo, inclusive os sintomas. Só que, no caso das mutações, houve um escape vacinal. O vírus ele conseguiu se mutar e ele conseguiu escapar à vacina. Isso é mostrado nessa tabela pela coluna do meio e pela coluna da direita, que mostra a eficácia contra a hospitalização e a eficácia contra a diminuição no ICU é a UTI. Tá? Então, ele mostra que as vacinas começaram a diminuir a eficácia contra a hospitalização e contra a diminuição na UTI, ou para a variante Ômicron. Ou seja, a variante Ômicron ela teve um escape vacinal, ela conseguiu fazer esse escape e conseguiu não só causar sintomas, mas também causar hospitalizações, causar idas a UTIs e causar, obviamente, mortes. Em números menores do que em casos não vacinados, mas causando, sim, hospitalizações e causando idas à UTI. Então, essa tabela é importante, basicamente, porque ela mostra para a gente que as vacinas são eficazes contra os sintomas, mais das primeiras variantes, mas das variantes Ômicron e outras variantes das mutações, ela já não foi eficaz nem para prevenir 100% da hospitalização, nem 100% da admissão em UTI. Então, houve uma queda dessa eficiência ao longo do escape vacinal devido às mutações do coronavírus. Ele apresenta para a gente também uma imagem, uma figura 2 aqui, que mostra algo que é interessante, né? Ele fala sobre a inequidade de vacina. Ele fala mais de 70% da população dos Estados Unidos e na maioria dos outros países desenvolvidos foram totalmente vacinadas, enquanto menos de 15% das pessoas na África foram totalmente vacinadas.
Ou seja, houve uma inequidade. Em alguns países tem muita gente vacinada, em outros países quase ninguém está vacinado. Se a gente for dar uma olhadinha, então, nessa imagem, a gente consegue verificar exatamente isso, né? Que a gente tem uma distribuição não igual da vacina ao redor do mundo. Então, aqui nesse gráfico, se a gente olhar a legenda, nessa imagem, a gente tem a porcentagem da população que foi totalmente vacinada. Quanto mais próximo do verde, é maior a porcentagem de pessoas que foram vacinadas, totalmente vacinadas. Quanto mais próximos do marrom, menor essa porcentagem. A gente pode ver aqui que o Brasil figura como verde escuro, ou seja, a sua população foi vacinada completamente, uma porcentagem mais alta. 70% nos Estados Unidos, mas a gente tem aqui a região da África, a região de Oriente Médio, alguns países que não tiveram nem 15% da população totalmente vacinada. Isso mostra a desigualdade, a inequidade de acesso à vacina. E o artigo discute um pouco essa questão de que se a gente está falando de um patógeno, uma doença que é transmitido pelo ar, por um vírus respiratório, a gente tem hoje no mundo viagens por navios, por aviões, por ônibus e outros meios de transporte de uma forma muito intensa. Para a gente ter países totalmente protegidos, não adianta só ter uma vacinação completa nesse país. A gente precisa ter uma vacinação completa no globo todo, porque como a gente viu na tabela anterior, novas mutações elas podem ter um escape vacinal às vacinas que existem até o momento e que as pessoas já se vacinaram. Então isso é bastante interessante. Inclusive, se a gente quiser dar uma olhada em mais detalhes sobre porcentagens de morte, mortalidade relacionada ao coronavírus, é bastante interessante a gente olhar esse site aqui da Organização Mundial de Saúde. Vamos dar uma olhadinha nele? O link vai ficar na descrição. Então aqui a gente tem um gráfico um pouquinho diferente. A gente tem o gráfico de mortes por 100 mil habitantes. Então aqui está selecionado mortes, ao invés de vacinação, e por 100 mil habitantes. Ou seja, a gente tira o efeito do tamanho da população, porque a gente põe na mesma base de comparação de 100 mil habitantes. E a gente vê aqui que quanto mais marrom, pior foi o país. Mais gente morreu por 100 mil pessoas. E quanto mais amarelo claro, menos pessoas morreram. Ou, no caso de países que estão cinza, não é aplicável, não tem dados. Então, aqui no caso, a gente vê que o Brasil, infelizmente, ele teve um péssimo desempenho. Ele teve, segundo a Organização Mundial de Saúde, 321 mortes por 100 mil habitantes. É um dos países mais marrons aqui do planeta. Tem vários outros países, a Argentina 287, Brasil 312 mortes por 100 mil habitantes, Rússia 263, tem países da Europa e os outros da África em outros países estão mais claros, mas assim, o Brasil a gente está com 321 mortes por 100 mil habitantes, ou seja, foi um dado bastante ruim. Infelizmente, muita gente morreu por 100 mil habitantes no Brasil. Então esse é um dado, e aí a gente pode debater, tentar entender as causas disso, mas o dado que a gente tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, é esse, né? Então, infelizmente, fomos mal em termos de morte por 100 mil habitantes. Mas se a gente olhar a vacinação, essa tem uma mensagem boa. Se a gente olhar em doses, a gente pode colocar o total de doses, a total de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose ou completamente vacinada. Completamente vacinada, a gente vai ter basicamente aquela imagem que a gente tinha no artigo do New England, mas de forma interativa aqui pra gente. Então, a gente tem a população brasileira e é em torno de 77% das pessoas foram totalmente vacinadas aqui no Brasil. Então, e a data da primeira vacina foi 17 de janeiro de 2021. Então, nesse gráfico aqui, quanto mais verde escuro, maior a porcentagem de pessoas que foram totalmente vacinadas naquele país, então melhor. E quanto mais laranja, mais vermelho, pior, menos pessoas foram totalmente vacinadas nesse país. Então o Brasil é um dos mais verdinhos aqui, então isso é algo muito bom. Então essa é uma notícia boa que a gente tem. Se a gente for comparar, por exemplo, com a Austrália, a gente tem 85% da população totalmente vacinada. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, 66%, com o Canadá 83%, a gente pode fazer essa pesquisa aí, fazer essa comparação com outros países, mas se a gente olhar aqui algum país da África, por exemplo, a Líbia, só 17% da população foi totalmente vacinada, ou seja, a gente tem uma grande inequidade de vacina, é o tema que a gente estava falando anteriormente. Se a gente voltar para o artigo, ele continua desenvolvendo esse tema, né? Comenta sobre a durabilidade da vacina. Ele comenta
que existe uma diminuição nos títulos de anticorpos, né? Então, os altos títulos iniciais de anticorpos neutralizantes séricos, as vacinas de mRNA diminuem em 3 a 6 meses e diminuem ainda mais em 8 meses, com meia-vida de aproximadamente 60 dias. Aos 8 meses, as respostas de anticorpos são bastante semelhantes com as diferentes vacinas. E ele comenta aqui que, então, assim, existe uma diminuição das taxas de anticorpos ao longo do tempo, mas que, como a gente sabe que essa taxa de anticorpo não é só ela que importa na imunidade, ou seja, tem a parte de nível de anticorpos no sangue, mas tem também o nível de células T, de uma imunidade, uma linha de defesa celular, como a gente viu nos gráficos. As vacinas são importantes porque não só no período que ela aumenta os anticorpos, mesmo depois que ela diminuiu o nível de anticorpo, tem uma imunidade celular por células T que previne com que a gente tenha casos graves e mortes. Então ele fala também sobre as variantes preocupantes do SARS-CoV em detalhes. E então fala sobre como variaram as variantes, né? A redundância. Variaram as variantes do SARS-CoV ao longo do tempo. Se a gente for dar uma olhadinha nessa imagem, então, em aumentada, a gente tem o sequenciamento genômico feito dela, né? A contagem de sequenciamento genômico no eixo da vertical, ou a fração da porcentagem de sequenciamento genômico. E no eixo da horizontal a gente tem a data. Então, começando em 1º de março de 2020 até agora, junho e julho de 2022. A gente pode ver nesse gráfico que a gente teve muitas variantes do coronavírus. E como a gente pode ver, tem essa D614G, a alfa, a delta, BA1, BA2, BA5 e assim por diante. Mas assim, a gente tem um arco-íris aí de cores que mostra que a gente não teve uma só pandemia de um único vírus. Esse vírus ele mutou ao longo do tempo, algo que a gente sabe muito bem, mas que justamente por essa mutação que a vacina começou a ter um efeito diferente que ela tinha no início. No início, quando a gente tinha essa variante alfa, por exemplo, como a gente viu lá na tabela, a vacina ela prevenia sintomas, mas ao longo do tempo, quando a gente teve a delta e principalmente a ômicron, houve um escape vacinal, ou seja, a vacina não era suficiente para prevenir contra sintomas. As pessoas tomavam vacina e eles tinham sintomas. Elas não só tinham sintomas, como eram hospitalizadas e iam até a UTI. Mas, mesmo assim, valia a pena tomar a vacina, porque o número de mortes era menor. Mas, de qualquer forma, o vírus teve sim um escape e tomar a vacina não era mais sinônimo de não ser hospitalizado ou não ir para a UTI nos casos das novas variantes. Uma conclusão que a gente pode tirar desse, a gente pode inferir desse gráfico que a gente teve muitas variantes. Será que agora essas variantes vão deixar de existir? Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente esse arco-íris vai continuar aí ao longo do tempo, talvez em menor intensidade na pandemia, que é o que a gente objetiva, né? Mas podem ocorrer novas variantes, inclusive que escapem à vacina e que voltem a causar grandes danos para a população. Esperamos que isso não aconteça, mas isso sim pode acontecer. É muito provável que a gente tenha várias outras variantes que esse arco-íris continue para frente. Ele mostra aqui também esse mesmo gráfico em termos percentuais para cada um dos continentes. E aí a gente tem um último gráfico, que é a figura 4. E aí, nessa figura 4, ele fala sobre a eficácia protetora das vacinas nos Estados Unidos. Se a gente der uma olhadinha, ele mostra aqui pra gente os casos, né, de doença por 100 mil habitantes, entre quem tomou e quem nem tomou a vacina. Então, desde maio de 2021 até maio de 2022. Então, a gente pode ver que para cada pessoa que estava positiva, né, tinha mais gente que veio positivo o exame de coronavírus e não estava vacinada, que é essa linha preta. Tem mais gente, e essa linha preta está sempre em cima das demais, que teve infecção pelo coronavírus e não estava vacinado, do que quem estava vacinado. Mas quem estava vacinado, apesar de ser uma quantidade menor de pessoas, ainda teve bastante gente, principalmente em janeiro de 2022. Isso nós estamos falando para os Estados Unidos, tá? Cada país
vai ter uma curva dessa, mas provavelmente ela vai respeitar essa ideia de que quem não se vacinou provavelmente teve muito mais infecção do que quem se vacinou. O artigo continua falando sobre correlatos imunes de proteção. O autor desenvolve o raciocínio falando sobre uma estrutura proposta para o reforço de vacinas. E é bastante interessante notar a conclusão dele, que a conclusão é que a pandemia de Covid-19 parece estar passando de uma fase hiperaguda para uma fase endêmica. Ou seja, nós estamos numa fase que não é mais uma fase aguda, de milhões de casos por dia, milhões de casos de mortes e assim por diante, mas por uma fase em que a gente tem muitos casos, centenas de mortes, milhares de casos, milhares de mortes, mas de forma endêmica, de forma constante ao longo do tempo. É uma doença que veio para ficar. As vacinas atuais contra o Covid são menos eficazes no bloqueio da infecção com a variante Omicron do que no bloqueio da infecção com variantes anteriores. Ou seja, a vacina ela é menos eficaz com a variante Omicron. Antes, na variante inicial, como a gente viu naquela tabela, ela prevenia até sintomas, mas com a variante Omicron e provavelmente com as próximas variantes, a vacina não vai prevenir da pessoa ser hospitalizada, da pessoa ir até mesmo para a UTI. Mas a proteção contra doenças graves permanece amplamente preservada. Então, a proteção contra formas graves da doença que ocasionem morte, ela continua preservada, no sentido de que, mesmo a pessoa tendo a doença, provavelmente ela não irá à morte. É essa a conclusão geral que ele está abordando aqui, né? O objetivo principal das vacinas de Covid-19 deve ser fornecer proteção a longo prazo contra doenças graves, hospitalização e morte. Então, o objetivo não é de não ter infecção. Essa ideia de não ter infecção não é isso que a vacina foi feita, né? Segundo o autor, o objetivo tem que ser mesmo proteção contra o longo prazo, contra doenças graves, hospitalização e a morte. Mesmo não sendo 100% a proteção contra a hospitalização, como a gente viu na tabela, existe uma proteção contra a hospitalização. Portanto, é importante que os estudos de vacinas de reforços de Covid-19 avaliem não apenas os títulos de anticorpos neutralizantes de curto prazo, mas também a durabilidade de resposta de anticorpos, resposta de células B de memória e resposta de célula T com reação cruzada. Aqui ele está falando, então, que a gente não pode só avaliar a eficácia da vacina pelos títulos no sangue dos anticorpos. A gente tem que verificar os anticorpos. A gente tem que também verificar a imunidade celular. Como a gente viu numa das tabelas, a gente tem principalmente nos casos mais graves a defesa do corpo mediada pelas células de defesa do corpo são mais importantes do que a mediação por anticorpos. Esse artigo, então, do New England termina aqui. Ele tem ainda um apêndice suplementar, formulário de divulgação. Você pode ter acesso ainda às referências e aqui aos conflitos de interesse, como a gente já viu. E é um artigo que eu acho que apresenta para a gente de uma forma bem clara, né? Como que durante o processo de criação de conhecimento, durante o processo da gente descobrir sobre a doença, é algo extremamente desafiante a gente aprender sobre uma doença, aprender sobre como lidar, como tomar conduta. Mas quando a gente olha pelo retrovisor e olha o que aconteceu nos últimos 2 anos, parece que tudo foi de forma linear, né? A gente olha os gráficos, fica tudo muito claro que a gente teve variantes, que as vacinas funcionaram e de formas diferentes, para variantes diferentes, mas parece que o conhecimento não foi tão caótico. Mas a gente sabe muito bem que durante esse período a evolução de condução da pandemia foi extremamente caótica, principalmente se a gente levar em conta todos os desafios de saúde pública, de saúde privada, de saúde populacional, todas as controvérsias que ocorreram ao longo do tempo sobre a dificuldade de transmitir as informações para a população sobre a importância da vacinação, sobre a recusa de muitos pacientes se vacinarem dentro da liberdade deles de optarem ou não por se vacinar. Foi bastante interessante a gente entender, acho que a população como um todo pôde verificar o quão difícil é a gente gerar conhecimento numa área. A gente não tinha conhecimento nenhum sobre o coronavírus
E agora a gente tem, né? Então esse artigo de revisão mostra pra gente um pouco sobre o que aconteceu nesse tempo e sobre a importância da vacinação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Um grande abraço e até o próximo.